Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje temos um Biblioteca Submersa especial relacionado aí à campanha do Red Oliver, a Câmara Obscura, que vai trazer aí pela primeira vez esse grande premiado autor de literatura de horror fantástico para o Brasil. Estamos aí num período um pouco mais de baixa, né, final de mês, mas esperemos que as contribuições voltem para a gente poder fazer uma bela edição, né? Vamos ter recompensas extras se passarmos do 100% em termos físicos do livro, né? O conteúdo usual na Rafus Press não cobramos, né? O conteúdo extra que a gente conseguir é anexado ao livro e pronto, né? Como eu mencionei, o conto Golden Basilica, né? Mas, enfim, se a gente consegue uma verba de 120%, né? Ultrapassar a campanha ali, o 100% e um pouco mais, talvez seja possível fazer uma edição capa dura, né? Mas enfim, então hoje é um especial que vai até o fim da campanha. Depois retornamos aí ao normal. Tenho bastante história em quadrinhos aqui para analisar e tal. Mas por enquanto estamos aí, estou lendo algum material novo, vou trazer aqui também, que pretende negociar os direitos, né? Material bastante instigante, pouca gente comenta, mas é muito bom. Mas voltemos então ao tema de hoje. Nesta semana, hoje, né, nesse episódio, a gente vai tratar do aspecto visionário do horror contemporâneo e do horror de modo geral. E na semana que vem a gente vai trabalhar o vídeo vai ser sobre a contribuição do surrealismo digamos assim, na recuperação de certos aspectos de uma literatura de horror mais, digamos assim, experimental, às vezes mais radical. O surrealismo e um pouco as vanguardas, de um modo geral, vamos falar de outras também, como o expressionismo, e até o futurismo italiano, tiveram um papel importante na recuperação de certos aspectos, né, que vão compor as múltiplas facetas do horror contemporâneo, que é muito complexo, muito, digamos, diversificado, né? E você tem de tudo, né? Desde autores aí multimilionários, igual Stephen King, que tem uma forma muito, digamos assim, consolidada, até uma ficção bastante experimental, bastante radical e produzida em diversos países, né? Não só em países do tipo Estados Unidos, né? Tem na Europa, tem no Japão, tem no Brasil, enfim, né? Mas hoje vamos falar do aspecto visionário e vamos falar através de uma obra, por isso é Biblioteca Submersa, que é o Several Clouds Colliding, já do Brian Catlin, em parceria com a Ian Sinclair, né? Já vou falar desse livro, que ele é muito peculiar, né? Mas antes é preciso definir o que é visionário. Pode parecer uma coisa simples, né? O visionário é aquele indivíduo acometido de visões, mas não é tão simples assim. Explico. O visionário, ele, digamos assim, aquilo que ele experiencia, as visões, ou, digamos assim, as percepções que ele experiencia, elas não são apenas, digamos assim, aquilo que muitas pessoas têm durante um delírio febril, quando você tem febre e você, enfim, tem alucinações, né? Ou algumas pessoas têm, durante aquela paralisia do sono, né, os pesadelos mais pavorosos possíveis, né? Esses momentos visionários no cotidiano, digamos assim, né, eu fiz um estudo, aliás, no pós-doutorado na USP a respeito, né, do discurso visionário, e analisei exatamente como que ele se expressa, porque é uma forma, de certa maneira, uma forma de comunicação muito peculiar. Porque então as pessoas no cotidiano, elas têm momentos visionários, que são como esses. Até, por exemplo, o próprio paralisia do sono, né, que é essa incapacidade, na verdade, é um momento em que o cérebro dá um curto-circuito, né, ele sofre um curto-circuito, e o momento do sono, o momento do despertar, encavala um no outro. Então a pessoa ainda está com aquelas enzimas, aquelas substâncias, né, secretadas pelo cérebro para paralisar o corpo inteiro, que é assim que funciona o sono, né?
o sonho, especialmente, você paralisa o corpo inteiro para você não mexer. Então a pessoa está totalmente paralisada, mas ela já está acordada, né? E o cérebro também, em curto-circuito, está ao mesmo tempo processando as informações do sonho, né? Um sonho profundo, REM, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa já está consciente do mundo ao redor dela, do quarto, onde ela estiver dormindo. Consta que quase, sei lá, metade da população vai ter isso, pelo menos uma vez na vida. É um momento visionário tenebroso, pavoroso, né? Dizem que é um dos pesadelos mais... Tem pessoas que têm isso recorrente, né? Por N motivos, N problemas, né, tal. Então você imagina você ter um pesadelo, o pior pesadelo da sua vida, de maneira recorrente, assim, de vez em quando ele acontece, você não sabe quando. Então, é um momento visionário, mas não é ser visionário, não é? A questão do discurso visionário é uma questão de convicção, de adesão. O visionário, ele adere àquele discurso, não é? A experiência que ele vive é uma experiência vivida, não é? A experiência pela qual ele passa, digamos assim, é uma experiência vivida muito mais que uma experiência... Pode ser uma experiência descrita às vezes, a gente vai falar disso, mas é uma experiência, ela tem um peso, não é? Por isso não é todo mundo que é visionário. Em termos de literatura, isso é bem nítido às vezes, né? Na literatura vitoriana, por exemplo, um autor como... A gente pegar os dois James, o M.R. James e o Henry James, né? O Montag, o M.R., ele é bem mais visionário que o Henry James. A gente poderia opor o visionário nesse sentido a uma espécie de geometrizante, digamos assim, porque ele estrutura, né? Ele não se baseia na experiência da visão. Ele pode fazer uso da visão, eventualmente, dentro, né, da narrativa dele, da mesma forma que nós temos momentos visionários acidentais, né? Mas ele não é um autor que utiliza isso como uma estrutura, né? Como uma forma de estruturar o discurso, estruturar, digamos assim, a construção estética, né? O Henry James não faz isso. O M.R. James faz um pouco, né? Se a gente for para a literatura, na poesia, o T.S. Eliot é puro geometria, né? Pura geometria. Wasteland, ou sei lá, Os Homens Ocos, né? Hollow Man, aquilo é pura geometria. Muito mais que um Yeats. Não que o Yeats não tenha também um grande componente de geometria, mas ele acredita muito mais na visão que ele tem. Ele escreveu um livro sobre isso, que eu estou tentando desesperadamente traduzir. E por aí vai, né? Os exemplos da literatura são até fáceis, né? A gente vai pensando em escritores contemporâneos, né? Como, sei lá, de terror mesmo, né? O Clive Barker, por exemplo, ele é muito mais visionário do que o Stephen King, que é pura geometria mesmo. Ele tem até assessores que ajudam. Ele mesmo falando numa entrevista da Wired, né? O Stephen King, que ele tem assessores que ajudam a saber qual que é o odor de couro cabeludo queimado de um cadáver, né? Quando você usa uma broca, por exemplo, para furar. Então, assim, ele tem uma equipe de pesquisa, né? O Clive Barker não, ele já se apoia muito mais na visão, né? Então, posto isso, fica meio evidente que o visionário, por acreditar naquilo que é a experiência dele, ele se torna, em muitos casos, o patrono de uma religião. Não é? A gente teve um visionário um pouco nômade, né? Que vivia entre a Judéia, a Galileia e o Egito, que fundou uma religião, né? E era um visionário, né? Ele passou 40 dias no deserto com visões, não é? Digamos assim, mas a convicção dele era forte. E o outro na Índia, em várias regiões da Índia, né? Da Ásia, também passou 40 dias meditando sem comer, né? Comendo o mínimo, para tentar entender as vias, né, possíveis para se superar o sofrimento. Então, são indivíduos que se, digamos assim, consagraram pelo discurso oral, inclusive.
É a pura descrição daquilo que eles vivenciavam, né? Veja que a visão não é só... Ela parece envolver só os sentidos, mas não é. Ou só o sentido da visão, né? Mas não é. Ele envolve uma vivência, na verdade, né? E é nesse sentido que a gente tem o Swedenborg, que é o cara que é digamos assim, o arquivo, a Sociedade Swedenborg, né, que mantém esse arquivo Swedenborg, que, digamos assim, convidou os autores para a feitura deste livro aqui. Este livro aqui eu adquiri na Sociedade Swedenborg, fica em Londres, no Bloomsbury, fica bem pertinho do Museu Britânico, um pouquinho mais longe da biblioteca, né, na British Library, um lugar onde morou a Virginia Woolf, né, ali que era o grupo dela, né, Bloomsbury. É um bairro sensacional, assim, evidentemente, mas há nele uma essência, né, assim, cultural muito forte, e é lá que fica. É uma casa mais ou menos georgiana, eu acho, um estilo anos 30, né? Muito bonita, muito simples. E lá fica, você compra esse livro, eu comprei esse livro aqui, não tem mais o preço, inclusive. Mas se não me engano eu comprei por 2 libras, uma coisa assim. Eu comprei vários livros lá. Vende as obras completas do Swedenborg, em latim e inglês, né? Que ele escrevia em latim, mas tem a tradução para o inglês. E tem outros materiais lá. Tem muitas performances, eles têm algumas performances como essa, aliás, a desses 2 autores foi assim, com lanterna mágica que eles usam como projetor ancestral, né? Que é a função original ali, né? Era um projetor e tal. E então é um lugar delicioso, eu aconselho todo mundo que puder, passe lá, porque não tem guias turísticos, mas é uma maravilha. E os autores é o Brian Catlin e o Ian Sinclair. Ian Sinclair é bem conhecido, né? Um dos pioneiros da psicogeografia inglesa, em língua inglesa, na verdade, usando Londres, né, como espaço para a deriva. E ele trabalha bastante, porque o Swedenborg é uma figura, embora ele seja sueco, né, Swedenborg, né, ele é uma figura londrina, né? Ele é aquela figura que inspirou Blake, é uma figura muito londrina, né? Ele se exilou depois da crise, assim que até que chama nas análises científicas, porque ele tem um papel na ciência gigantesco, o Swedenborg. Inclusive ele faz a função do Max Stirner para o Marx, alugou uma mansão na cabeça do Marx, fez um livro maior que o próprio livro do Stirner, só para tentar contestar o Stirner, que é a ideologia alemã. E o Kant é a mesma coisa em relação ao Swedenborg. Alugou uma mansão na cabeça do Kant, porque era um cientista galardoado, premiadíssimo, importante até para o Estado sueco, que renunciou a tudo, teve uma crise mística, e ele fundou uma espécie de religião. E, de certa forma, a base do pensamento dele foi adaptada ao espiritismo kardecista. Mas é uma adaptação muito livre, porque digamos assim, a teologia original que ele mais ou menos esboçou é muito mais radical, não é? Então, o que aconteceu exatamente? Que crise é essa que aconteceu, aliás, em Londres, né? E que livro é esse, na verdade? O Several Clouds Colliding é uma citação. É um trecho que vem logo na abertura, que eu acho que está no Céu e Inferno, que é a grande obra-prima pós-crise, né, pós-crise mística do Swedenborg, sobre esses meteoros que viram nuvens que colidem de diferentes cores, né, essas nuvens que colidem e formam raios. Aquilo é pura visão, né? É incrível como ele consegue, mais ou menos, moldar a linguagem à visão dele, que é muito difícil. Esse é um dos grandes problemas do visionário, ele não consegue moldar, né? E o Swedenborg tinha essa capacidade. É uma delícia ler os livros dele, são muito longos, muito complexos, às vezes não dá para ler tudo, né? Os comentários que tem o Apocalipse, o Céu e o Inferno, que é mais ou menos a descrição do mundo após a morte, que influenciou muito Blake. O Blake não concordava, mas foi muito influenciado, né? E
São livros gigantescos, assim, e tem, né, essas passagens, às vezes, assim, elas acabam cansando, mas quando ele consegue, né, pegar, digamos, a veia da descrição, da visão que ele está tendo, aquilo é sensacional. E esse livro foi um evento com os arquivos do Swedenborg Archive mesmo, né, da Sociedade Swedenborg em Londres, que é, digamos assim, tem um presidente, sei lá, um tesoureiro, que são dois senhorzinhos idosos, não sei se tem mais associado, deve ter. Talvez Ian Sinclair. E eles fizeram meio que uma pesquisa de tudo que tem no arquivo. Tem um arquivo legal lá, né? Cheguei a ver, mais ou menos de longe. São as chapas da lanterna mágica, são arquivos antigos que você não tem nem ideia do que seja, fotos perdidas, né? E aí com esse material eles montaram um livro sobre o que seria cada coisa dessas, né? Umas coisas não identificadas ou que perdeu, né, a identificação com o tempo. Eles montam como se fosse um mistério sobre isso. É sensacional esse livro. E teve depois uma performance também. Aí o Brian Catlin é um artista performático. Ele já é falecido. Ele faleceu antes da pandemia, inclusive, 2018, acho. Mas aqui, enfim, 2010, né? Ele estava, 2008, acho que esse livro. Ele estava vivo e fez a performance tranquilamente, né? Eu acho que é 2008, tenho essa impressão, não tenho certeza. 2012, né? Estava vivo ainda. E uma pena que ele faleceu, que fica difícil de conseguir os direitos, porque eu gostaria muito de traduzir alguma coisa dessa, lançado aqui pela o Bookworks, né, que é lançado pela Swedenborg Society. Bom, e então tem um momento nesse livro aqui que é muito especial, que é o capítulo. Então, como eu disse, eles estão descrevendo. É muito interessante porque é um livro que tem um aspecto visionário, né? E gira muito em torno de algo visionário, porque você está vendo objetos e tentando classificar esses objetos de maneira completamente intuitiva com o que você tem de imaginação do que seria, para que seria aquilo, não é? Então é muito bizarro, né? Ou então o que aquelas lanternas mágicas, que às vezes eram fotos transformadas em slide para apresentar para alguém, alguma coisa. Também, quem são essas pessoas, né? Mas aí chega nesse capítulo aqui, 6 de abril de 1744, que é a data da crise mística do Brian Catlin, inclusive. É um texto genial. O Brian Catlin, ele escreveu inclusive uma fantasia sombria que chama Vor, que é brilhante, assim, né? É uma trilogia. Alguém poderia traduzir para o Brasil, já que está fazendo bastante sucesso as fantasias sombrias, né? Se bem que o Marvin Peake mesmo, o Gorman Haas, também ninguém nunca se interessou em traduzir e tal. Acaba sendo sempre mais do mesmo, né? Mas então, em 6 de abril de 1744, este texto ele descreve como é que foi a crise do Swedenborg. E é sensacional essa descrição, mas um aspecto que prende o leitor é que foi absolutamente assustador, né? Foi tão assustador porque foi o seguinte: o Swedenborg tinha acabado de chegar em Londres, quer dizer, ele tinha chegado a fazer alguns dias, ele ficou em uma quarentena, uns dias de quarentena, por conta de uma epidemia dentro do barco. Não sei se era cólera, sei lá, né? Uma epidemia no barco. Aí ele finalmente conseguiu aportar. Estava percorrendo Londres, fazendo os negócios dele. Ele passava praticamente metade do ano em Londres, metade do ano em Estocolmo, Uppsala, enfim, na Suécia, né? E ele foi jantar em um pub. Não sei qual, gostaria muito de saber para poder visitar, não sei se existe também, né? Mas ele foi jantar num pub, numa cabine, aquelas cabines, né? Para não ter muita interação. Ele era um nobre, né? Não ter muita interação com o povão, né? Então já foi para a cabine comer, que era o objetivo dele, não ia socializar bebendo cerveja. E nessa cabine é que ele teve a visão. E isso tudo é descrito pelo
pelo Brian Catlin de maneira muito inteligente, porque ele se coloca como um narrador em terceira pessoa, mais ou menos acompanhando diretamente o Swedenborg. Então, quando ele tem a visão, o leitor acompanha isso. Então, por ser um indivíduo extremamente inteligente, né, e um cientista, era óbvio que quando ele começou a sentir os efeitos daquilo, que é quase como se fosse um desmaio, ele se apavorou, achando que podia ser um derrame, um ataque, né, um aneurisma, sei lá. E aí quando ele vê a figura meio opaca, meio sem forma, sem, digamos assim, substância, quase como uma sombra, que grita para ele, e o genial do texto é que ele coloca a frase, que o Swedenborg vai citar bastante depois, relembrando esse momento, mas como eu falei, ele nunca mais entrou nesse pub. É só relembrava o momento, os cartas, textos, né? Ele deixa para o final, não é? Ele desloca para o final, ele coloca o que aconteceu, a reação apavorada, quase morreu de susto, né, o Swedenborg, e depois ele coloca no final o que a sombra disse, que é uma coisa absolutamente trivial, que seria don't eat too much, né, não coma demais. Que é, sei lá, alguma voz inconsciente, alguma coisa assim, mas aquilo teve um impacto nele tamanho que mudou a vida do Swedenborg, e mudou um pouco até a história da literatura no Ocidente, né? O Swedenborg influenciou Blake, influenciou mais até que o Blake, o Baudelaire. Influenciando o Baudelaire, ele praticamente influenciou toda a poesia contemporânea e uma boa parte da visão que temos de arte, né, a partir aqui da nossa época, que é uma visão diferente da visão clássica ou mesmo da visão romântica pura, né, digamos assim. O Blake, o Baudelaire estabelece outras relações, né, baseado em Swedenborg, teoria das correspondências, inclusive. Então, esse livro ele apresenta, digamos assim, em várias formas, né, essa questão do, digamos assim, do visionário. E aí que está, esse livro, ele demonstra nitidamente essa diferença entre o visionário casual ou eventual, como eu disse, que seria o sonho ou o pesadelo, não é? Você não acredita no pesadelo, e dorme de novo. Se você tem, meu Deus, tive de novo. Mas é diferente do Swedenborg, mudou a vida por conta disso. Então, a partir do momento que você tem um visionário que não é mais casual, você tem duas possibilidades de representação desse aspecto discursivo, desse aspecto da experiência humana, que parece aparentemente puramente mental, mas para o visionário não é só mental, né? E aí você vai ter o visionário, digamos assim, operativo, que é aquele visionário que descreve e vivencia o que ele descreve. Seria algo como um Alfred Kubin, no livro The Andere Seite, né, o outro lado, o famoso romance dele, expressionista. William Burroughs, no Almoço Nu, no The Wild Boys, em vários livros dele, não é? E, por outro lado, você tem a possibilidade de da criação de um visionário projetado. Ele não é operativo, ele é projetado. Que seria justamente os autores que conseguem projetar as visões, né? Aquele universo mental perturbador e perturbado do visionário na forma de ficção, né? Tem alguns autores com essa capacidade, não é? Eu mencionei o M.R. James, por exemplo, e um autor que tem muito essa capacidade é justamente o Red Oliver. Ele consegue transportar o leitor para um universo de loucura ou de, enfim, um universo muito instável, muito perturbador, através justamente dessa construção de um visionário narrativo que faz essa operação, né? Pode ser que o Red Oliver seja o mais cartesiano dos homens, que eu duvido, mas ele consegue dar a sensação que você está acompanhando a história de um indivíduo que está tendo uma visão real de uma outra realidade, né? Vivenciando essa outra realidade. Ele faz muito,
não é? Tem um conto dele justamente aqui no o último que eu estou traduzindo, né? Os Sonhos do Cardeal Vittorini, que ele vai lentamente construindo quem é esse Cardeal Vittorini, né? O que ele faz, quem ele é, não é? O tipo de trabalho, né, que ele se dedicou, o tipo de visão que ele tem do mundo, até chegar ao ponto em que ele começa a falar das visões que começa a acometer e assolar o cardeal, né? Não vou dar spoiler, evidentemente, para justamente vocês lerem na tradução, mas é um conto genial porque indica, né, como o visionário ele é perseguido por aquilo que a mente dele vai meio que tecendo. Mais ou menos como aconteceu com o Swedenborg, né? A mente vai tecendo uma série de angústias, enfim, de experiências complexas. Nem todas o autor, né, o visionário consegue abstrair, ou entender, ou compreender 100%. E como isso vai alimentando um caldo extremamente perturbador, que se torna o mundo do visionário, que passa a cercá-lo, né? Então, nesse conto, Os Sonhos do Cardeal Vittorini, o Red Oliver consegue fazer essa evocação à perfeição, né? Aqui no Complete Symphony, justamente o conto-título tem muito disso, mas é só o máximo que eu posso falar, aliás, do conto-título. Mas ele tem um conto aqui que se chama Os Sermões do Sr. Hodnett, que é sensacional também, que é uma espécie de reestruturação do Evangelho, feita por um padre, inclusive, né, por um pastor, mas é uma reestruturação diabólica. E a maneira como isso acontece tem uma lógica que é estabelecida pelo visionário. E é sensacional, né? Esse conto não está nessa coletânea, né, Os Sermões como que é? Os Sermões do Dr. Hodnett. Mas pode entrar numa versão futura, né? Numa edição futura, eu pretendo conversar com o Red e trazer outros volumes, né, de contos dele. Então, ele consegue projetar, né? É o visionário projetado, né? Você constrói um universo, constrói o visionário cercado por esse universo tenebroso, né? Porque isso é interessante, é uma subversão que o Red faz, mas que já aparece aqui na visão original. O visionário ele tenta sempre, por ele fundar muitas vezes religiões, né? Ele tenta sempre deixar a visão mais ou menos neutra ou até positiva, de certa forma, né? Enquanto que o Red Oliver inverte isso e torna uma experiência pavorosa, né? Mas então é isso, né? Vocês percebam como a literatura visionária tem uma importância, né? Vem aí de um universo religioso, mas coloniza o universo literário pela importância que tem esses textos fundadores de intelectuais de grande porte, como é o caso de Swedenborg, né? Que se convertem e constroem todo um universo de puro pesadelo, mas também um universo, como eu falei, religioso, né? Um universo de redenção. Então é isso, vou ficando por aqui. Apoie a campanha, conheça a campanha, tem muito material de graça em vídeo, como esses que eu estou fazendo. Na campanha tem uns links. Um abraço e até a próxima.